Em um mundo obcecado por fórmulas rápidas de enriquecimento, a palavra de Deus nos convida a uma revolução conceitual. Este estudo não promete riquezas da noite para o dia, mas revela os princípios eternos que governam a verdadeira prosperidade sob a ótica do reino. A riqueza, na perspectiva divina, transcende o acúmulo monetário. É um estado de plenitude, propósito e suficiência que permeia todas as áreas da vida. O conceito-chave que desvendaremos é o da mordomia fiel. Mordomia, ou administração, é a compreensão radical de que nada do que temos é realmente nosso. Somos despenseiros, administradores dos recursos que um dono sábio e bondoso, Deus, nos confia. A riqueza, portanto, não é um fim em si mesma, mas um instrumento para cumprir propósitos maiores. A fidelidade nessa administração é o canal que nos alinha com a economia celestial e nos posiciona para recebermos mais, não por merecimento, mas por confiança depositada. Vamos desmontar a visão secular de riqueza como posse e construir, tijolo por tijolo, o framework da mordomia bíblica, que leva a uma prosperidade integral e duradoura. A tese central deste ensino é que a verdadeira riqueza, na visão de Deus, é o resultado e a capacitação para um governo fiel sobre recursos espirituais e materiais, concedidos como confiança divina. Não se trata de um prêmio por comportamentos meritórios, mas de uma delegação progressiva de autoridade. Jesus deixou isso claro na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30. O Senhor entrega bens a cada um segundo a sua própria capacidade e depois vai embora. A riqueza é o bem confiado. O retorno do Senhor é o dia do acerto de contas. A riqueza, portanto, é um teste de caráter e fidelidade em um ambiente de aparente ausência do dono. O objetivo final não é o servo enriquecer a si próprio, mas multiplicar os recursos do reino para a alegria do Senhor. A prosperidade bíblica está intrinsecamente ligada à responsabilidade e ao aumento do alcance da nossa influência para glorificar a Deus. É uma riqueza que carrega um para quê? Para expandir o reino, aliviar o sofrimento, sustentar a obra de Deus e estabelecer legados. O segundo pilar da nossa tese é que o segredo da multiplicação reside na fidelidade nas pequenas coisas, que precede e determina a autoridade sobre muito. Este princípio é uma lei do reino, enunciada por Cristo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. O pouco representa nossos recursos atuais, por mais insignificantes que pareçam, nosso salário, nosso tempo, nossas habilidades, nossas pequenas oportunidades. A forma como administramos essa esfera limitada é o exame prático que qualifica ou desqualifica para esferas maiores. Deus não está interessado em simplesmente nos dar mais dinheiro. Ele está interessado em nos tornar pessoas capazes de manejar mais dinheiro sem sermos corrompidos por ele, sem nos afastarmos dele e sem desperdiçá-lo. A fidelidade é o treinamento. Cada decisão financeira sábia, cada dízimo fiel, cada oferta generosa, cada evitar de dívida desnecessária é um ato de administração fiel no pouco que sinaliza ao céu nossa prontidão para o muito. O primeiro passo inexorável rumo à riqueza na visão de Deus é o reconhecimento intelectual, emocional e volitivo de que Deus é o dono absoluto de todas as coisas. Este não é um mero assentimento teológico, mas uma revolução interna que desaloja o nosso senso de posse. O Salmo 24:1 declara: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam." Nossas contas bancárias, propriedades, investimentos e até mesmo nossa capacidade de produzir riqueza, Deuteronômio 8:18, são derivados desta verdade fundamental. Enquanto nos considerarmos proprietários, nossa administração será egoísta, ansiosa e baseada na escassez. Quando nos entendemos como mordomos, a pressão da posse se dissipa, dando lugar à responsabilidade solene e à liberdade de administrar para outro.
Este reconhecimento nos liberta da tirania do meu e abre espaço para perguntar: Senhor, como queres que use o que é teu? É o alicerce sobre o qual todos os outros passos são construídos, pois altera a pergunta fundamental de quanto eu posso gastar, para como posso aplicar melhor os recursos do meu Senhor. O segundo passo é elevar a administração dos recursos da esfera secular para o plano espiritual, entendendo-a como um ato contínuo de adoração e expressão de amor a Deus. Romanos 12:1 exorta a apresentarmos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nossos corpos são nossa ferramenta primária de trabalho e geração de recursos. Portanto, como ganhamos, gastamos, poupamos e doamos é uma extensão direta deste sacrifício vivo. Cada decisão financeira é um voto de confiança ou desconfiança no caráter de Deus. Pagar o dízimo não é uma transação fiscal, mas um ato de adoração que proclama: Tu és a minha fonte. Ser generoso com o necessitado é adorar a Deus através da compaixão. Evitar a dívida impulsiva é adorar a Deus através da disciplina e da fé na sua provisão no tempo certo. Quando a mordomia se torna culto, ela deixa de ser um fardo para se tornar um privilégio. A motivação deixa de ser o acúmulo, mas a aprovação do dono. Nossa contabilidade se torna um registro de devoção. O terceiro passo é a aplicação prática e sistemática da fidelidade nas obrigações fundamentais, começando pelas menores e mais diretas. Isso se materializa em práticas como a fidelidade no dízimo, no pagamento de impostos e contas honestas nas transações. Malaquias 3:10 desafia a levar todos os dízimos à casa do tesouro, prometendo a abertura de janelas de bênçãos. O dízimo, 10% da renda, não é um imposto divino, mas o treinamento fundamental de devolver a primícia, reconhecendo a primazia de Deus. É o pouco no qual a fidelidade é testada. Da mesma forma, Romanos 13:7 ordena pagar impostos a quem se deve impostos. A mordomia fiel não só nega, não atrasa contas intencionalmente, não usa de artimanhas. É uma integridade que funciona na luz e na escuridão. Esta fidelidade sistemática constrói um histórico celestial, um currículo de confiabilidade. É o oposto da mentalidade do golpe ou do atalho. Deus não pode confiar grandes recursos a quem é infiel nos compromissos básicos com a sociedade e com a sua própria casa. Esta etapa é chata, pouco glamurosa, mas é o cimento da riqueza duradoura. O quarto passo é o exercício da sabedoria estratégica na alocação dos recursos, através do orçamento, da poupança sistemática e da aversão à dívida imprudente. É a gestão competente do que fica após os primifrutos, dízimos e obrigações. Provérbios está repleto deste conselho. Os planos do diligente conduzem à abundância. Provérbios 21:5. Orçar é simplesmente dizer ao dinheiro de Deus, que está sob nossa guarda, para onde ele deve ir, em vez de perguntar para onde ele foi. É um plano de batalha contra a dissipação. A poupança, por sua vez, é um ato de fé na provisão futura de Deus e de responsabilidade para com as gerações. Provérbios 13:22. Ela nos capacita a sermos provedores em tempos de crise e a aproveitarmos oportunidades sem a escravidão do crédito. Falando em crédito, a dívida é tratada na Bíblia como uma forma de escravidão. Provérbios 22:7. A mordomia fiel evita a dívida para consumo impulsivo e vive dentro ou abaixo de suas posses. A sabedoria não é avareza, é a administração. Ela cria um ambiente de estabilidade onde a bênção de Deus pode se multiplicar sem ser estrangulada por juros ou pela ansiedade. O quinto e mais poderoso passo é a prática intencional e alegre da generosidade, entendida como semear no reino para colher uma colheita espiritual e muitas vezes material. Este é o princípio paradoxal do reino. Dai e dar-se-vos-á. Lucas 6:38. A generosidade não é uma perda, mas uma transferência de ativos para a conta bancária celestial, que rende juros eternos. A mordomia fiel não se apega, mas circula os recursos.
2 Coríntios 9, 6 a 11 descreve isso vividamente. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância ceifará. A generosidade rompe o espírito de escassez e ativa a lei da semeadura e da colheita. Ela deve ser estratégica para a obra de Deus, sustento ministerial, missões, para os necessitados e para oportunidades de impacto. Quando damos, declaramos nossa fé na provisão contínua de Deus e nos alinhamos com seu coração, que é de dar. João 3,16. A generosidade é o combustível da multiplicação celestial na nossa mordomia. A riqueza, sob a perspectiva divina, não cai do céu de forma mágica. Ela flui através de canais de trabalho diligente e do desenvolvimento contínuo de nossas habilidades e capacidades. Provérbios 22, 29 diz: Viste um homem hábil no seu trabalho? Perante reis se postará. Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Salmo 70, 17. A mordomia fiel aplica-se também ao nosso capital humano, nosso tempo, energia, intelecto e habilidades. Ser preguiçoso ou negligente no trabalho é ser um mau mordomo do talento e das oportunidades que Deus deu. A excelência começa com a excelência no que fazemos, com a ética profissional que honra a Cristo, com o desejo de servir através do nosso labor. Esta diligência gera valor, e o valor, quando corretamente administrado, gera recursos. Investir em educação, treinamento e saúde é mordomia do nosso pouco atual de capacidade para expandi-lo. O trabalho não é maldição, é o campo onde semeamos nossa habilidade e colhemos provisão. Deus honra aquele que honra seu chamado no mercado. Um dos maiores sabotadores da mordomia fiel é a cobiça, o desejo incessante por mais, movido pela comparação. O 7º passo é cultivar o contentamento piedoso, que é a proteção divina contra a ruína financeira e espiritual. Hebreus 13:5 ordena: Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. O contentamento não é resignação passiva ou falta de ambição. É a profunda segurança de que em Cristo temos o essencial e de que Deus suprirá nossas necessidades. Filipenses 4, 11 a 13 e 19. É a antídoto contra as dívidas por status, contra a inveja e contra a avareza que fazem o homem se desviar da fé. 1 Timóteo 6, 6 a 10. O mordomo contente administra com serenidade, sem a ansiedade do "e se não for suficiente?". Ele sabe distinguir entre necessidade e desejo. Este contentamento liberta a generosidade, porque não se sente ameaçado pela falta. É a paz que guarda o coração e a mente no processo de administração, permitindo decisões sábias, não emocionais. A mordomia fiel não é um sistema mecânico autônomo, é uma parceria dinâmica com o dono que requer busca consistente por sua direção específica em decisões financeiras. Tiago 1,5 promete sabedoria a quem pede. Devemos orar sobre investimentos, grandes compras, oportunidades de negócio e atos de generosidade. O Espírito Santo pode nos guiar a semear em um solo específico, a evitar um certo negócio ou a socorrer uma pessoa em particular. É o diferencial do mordomo cristão. Ele tem acesso ao conselho do proprietário. Isso é ilustrado na parábola dos talentos. Os servos recebem os recursos e, na ausência visível do Senhor, devem administrar com a sabedoria do caráter dele que conhecem. Nós, porém, temos o Espírito presente. Buscar direção é reconhecer que, mesmo com princípios gerais, há uma orientação personalizada. É submeter nossa inteligência financeira à sabedoria sobrenatural. Esta prática evita que nos tornemos autônomos e nos mantém dependentes e sensíveis à voz de Deus, alinhando nossa administração ao seu calendário e prioridades. O 9º passo é a instituição de avaliações periódicas da nossa mordomia e a submissão a mecanismos de prestação de contas. Na parábola, o Senhor retorna e pede contas. Nós devemos fazer isso de forma proativa. Isso pode envolver um exame mensal do orçamento e das metas com o cônjuge ou a busca de um conselheiro ou mentor espiritual maduro na área financeira. É um ato de humildade e sabedoria. Provérbios 15, 22. A avaliação pergunta: estou sendo fiel nos dízimos? Meus gastos refletem meus valores declarados?
Minha dívida está diminuindo? Minha generosidade está crescendo? Estou desenvolvendo meus talentos? Esta auditoria espiritual financeira nos mantém no caminho, corrige desvios pequenos antes que se tornem crateras e celebra progressos. Ela torna o processo objetivo e mensurável. A prestação de contas tira a mordomia da obscuridade e a traz para a luz, onde a bênção e a correção fraterna podem atuar. É um sinal de que se leva a sério a responsabilidade recebida. O 10º e culminação da mordomia fiel é a adoção de uma visão de legado, onde a riqueza administrada não serve apenas para o presente, mas é canalizada para impactar gerações futuras e a eternidade. O mordomo fiel pensa além de sua vida. Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Essa herança não é apenas monetária, mas de valores, de fé, de exemplo de integridade. Envolve educação dos filhos nos princípios da mordomia, planejamento sucessório e investimento em obras e causas que perdurarão. É a antítese do comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É entender que somos um elo em uma corrente da graça de Deus. A mordomia com visão de legado também envolve investir em tesouros no céu, Mateus 6:20, através da oferta missionária e do apoio à expansão do reino. A pergunta final do mordomo não é quanto acumulei, mas quanto do que me foi confiado consegui transferir com sucesso para a eternidade e para abençoar os que virão depois de mim. Para ilustrar estes princípios, imagine a história de Marcos, um jovem profissional cristão. Ele começa com um salário modesto, mas é confrontado com estes ensinamentos. Primeiro, ele internaliza que seu salário é uma provisão de Deus. Passo 1. Decide que seu orçamento será seu ato de adoração. Passo 2. Começa fielmente com o dízimo e paga suas contas em dia. Passo 3. Cria um orçamento simples, estabelece um fundo de emergência e evita o cartão de crédito para desejos. Passo 4. Mesmo com pouco, ele identifica uma oferta mensal para um projeto missionário. Passo 5. No trabalho, busca excelência e faz um curso para se especializar. Passo 6. Ao ver colegas comprando carros caros, luta contra a cobiça e aprecia seu carro simples e quitado. Passo 7. Antes de aplicar suas primeiras economias, ora pedindo direção. Passo 8. Ele e a esposa fazem uma reunião financeira mensal para avaliar seu progresso. Passo 9. Finalmente, eles começam a sonhar. Um fundo para a faculdade dos filhos futuros e um testamento que destina parte de seus bens para a sua igreja e uma ONG cristã. Marcos não fica rico da noite para o dia, mas sua mordomia fiel o coloca em uma trajetória de crescimento, paz e impacto. Em 5 anos, sua renda aumenta, sua dívida é zero e ele tem um histórico de fidelidade que o qualifica para bênçãos maiores e responsabilidades maiores. Vamos aprofundar a aplicação, contrastando duas mentalidades na mesma situação. 2 homens recebem um bônus inesperado de R$ 10.000. João, o proprietário, pensa: finalmente, é meu. Vou comprar aquele item de luxo que tanto desejei, fazer uma viagem e o resto parcelo em algo. Ele gasta em si mesmo, sem considerar obrigações, futuro ou o reino. A satisfação é imediata, mas passageira. O item perde o brilho, a viagem termina e as parcelas se tornam um peso. Ele não está mais rico, apenas acumulou mais coisas. Pedro, o mordomo, pensa: o Senhor me confiou este recurso extra. Como administrá-lo para a sua glória? Ele segue um processo. Primeiro, celebra com uma oferta de gratidão, generosidade. Segundo, usa parte para acelerar o pagamento de uma dívida, sabedoria. Terceiro, reforça seu fundo de emergência, poupança. Quarto, investe em um curso para sua carreira, desenvolvimento. Por fim, usa uma pequena parte para uma experiência familiar significativa, contentamento com bênção. O dinheiro some também, mas foi transformado em liberdade financeira, sem dívidas, segurança, fundo, maior capacidade de ganho, curso e memórias afetivas. Pedro semeou em múltiplos solos bons. A mentalidade do mordomo transforma um montante fixo em sementes de futura prosperidade. Imagine uma pequena empresa, talento e fidelidade limitada, cujo CEO é você,
e o acionista majoritário é Deus. No início, o acionista entrega a você um capital social modesto. Seu salário, seus talentos atuais, é o pouco. Seu trabalho como CEO é administrar esse capital segundo o manual do acionista, a Bíblia, e a direção do conselheiro, o Espírito Santo. Aplicar os 5 passos é a estratégia de negócios. Primeiro, você reconhece que a empresa é dele. Segundo, toda a operação, seu trabalho diário, é um serviço a ele. Terceiro, você é fiel em pagar todos os fornecedores e os royalties ao acionista, dízimos. Quarto, você reinveste parte do lucro na empresa, poupança e investimentos, e evita tomar empréstimos caros e desnecessários. Quinto, você destina uma porcentagem do lucro para filantropia e patrocínio de outras pequenas empresas do mesmo grupo, reino. O acionista, vendo sua fidelidade, diligência e visão, gradualmente injeta mais capital na empresa, aumento de renda, novos talentos, oportunidades. A empresa cresce, não para a glória do CEO, mas para a expansão da marca do acionista no mundo. A riqueza da empresa é a sua saúde financeira, seu impacto no mercado e sua capacidade de gerar empregos, bênçãos. O fracasso acontece quando o CEO age como dono, retira todo o lucro para si, sonega os royalties e leva a empresa à insolvência com dívidas de consumo. Aplicamos os princípios a nível coletivo. Uma igreja local ensina e pratica a mordomia fiel. Seus membros, como Marcos e Pedro, internalizam os passos. O que acontece? Primeiro, as finanças da igreja se estabilizam com a fidelidade nos dízimos e ofertas, permitindo o planejamento de longo prazo. Segundo, casais são libertos das dívidas através de ensino bíblico e prestação de contas, reduzindo o estresse e fortalecendo famílias. Terceiro, uma cultura de generosidade floresce. Um fundo de benevolência é criado para ajudar os necessitados dentro e fora da comunidade, e o sustento missionário aumenta. Quarto, membros prosperam em suas vocações, tornando-se referências de integridade no mercado, o que abre portas para testemunho. Quinto, a igreja, com boa administração, adquire um terreno e constrói um centro comunitário, visão de legado, que serve como local de culto e de serviço à cidade. A riqueza dessa igreja não é medida pelo luxo de seu prédio, mas pela saúde financeira dos seus membros, pela sua capacidade de servir e pela sua influência transformadora na sociedade. Ela se torna um farol de sabedoria e esperança, atraindo pessoas não pelo apelo de prosperidade, mas pelo fruto visível de uma comunidade que administra bem a graça de Deus em todas as áreas. Portanto, concluímos que os 5 passos que levam à riqueza na visão de Deus não são uma pirâmide de truques, mas um caminho de transformação do caráter. Eles nos levam de reconhecer a soberania de Deus à construção de um legado eterno. A riqueza almejada é multidimensional: paz financeira, recursos para a generosidade, crescimento pessoal e impacto no reino. O segredo não está em obter mais, mas em administrar fielmente o que já foi nos confiado, sabendo que a fidelidade no pouco é a porta de entrada para a responsabilidade sobre o muito. Este estudo é um convite para sair da plateia da ansiedade financeira e entrar no palco da mordomia consagrada. É um convite para parar de orar apenas por mais e começar a orar por sabedoria para administrar o que tenho, para a tua glória. A verdadeira prosperidade começa quando trocamos o título de proprietário pelo cargo de mordomo fiel na casa de Deus. Agora, quero fazer um convite muito pessoal. Esse conhecimento só se torna vida quando é selado em oração e assumido como compromisso diante de Deus. Em um momento, vamos orar juntos, mas antes, quero que você reflita e interaja comigo em seu coração. Talvez você esteja pensando: meu Deus, eu tenho sido um péssimo mordomo, minhas dívidas me assustam, nunca fui fiel no dízimo. Ou, eu administro bem, mas meu coração é apegado, tenho medo de ser generoso. Outro pode pensar: estou começando agora, tudo parece pouco. Seja qual for sua realidade, Deus está aqui, não para condenar, mas para te capacitar a começar ou recomeçar. Em sua mente, identifique qual dos 5 passos é o seu ponto mais frágil hoje. É o reconhecimento da soberania de Deus? É a fidelidade no dízimo? É a generosidade?
é o contentamento? Levante sua mão agora, simbolicamente, no privado de seu lar ou onde estiver, como um sinal para Deus de que você quer ser um mordomo fiel a partir de hoje. Não é para eu ver, é para você marcar este momento diante dele. Se estiver em um grupo, compartilhe com uma pessoa ao seu lado em uma palavra a área que você quer crescer. Vamos levar isso à presença do dono de tudo. Parágrafo 20. Oração de consagração e compromisso. CTA. Vamos orar agora. Repita comigo, em seu coração ou em voz alta, esta oração de compromisso. Pai Celestial, dono de tudo o que existe, eu me apresento diante de Ti neste momento. Reconheço que tudo o que tenho e sou vem de Ti. Perdoa-me por todas as vezes que agi como proprietário, gastando egoisticamente, sendo infiel, ansioso ou avarento. Hoje eu desejo me consagrar a Ti como Teu mordomo, Teu administrador fiel. Eu te entrego, especificamente, a área da minha vida financeira e de recursos que mais precisa de Tua transformação. Mencione em seu coração o passo que identificou. Ajuda-me, Senhor. Dá-me a graça de ser fiel no pouco que tenho hoje. Ensina-me a orar sobre minhas finanças, a viver com sabedoria e contentamento. Aumenta em mim a fé para ser generoso e a visão para construir um legado que honre o Teu nome. A partir de hoje, eu declaro que minha carteira, minha conta bancária, meu trabalho e meus bens são territórios sob o senhorio Teu. Usa-me como canal de bênção. Confio que ao buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, todas as coisas me serão acrescentadas, segundo a Tua soberana e boa vontade. Eu me comprometo a começar, em nome de Jesus, o maior administrador, que entregou tudo por mim. Amém. Conclusão final. Amém. Que esta oração seja o início de uma nova caminhada. Lembre-se, a fidelidade é um dia de cada vez. Volte a este estudo, revise os passos, encontre alguém para prestar contas. Você não está sozinho. O proprietário está contigo e ele é fiel. Que a riqueza do céu invada sua vida e sua casa para a glória dele.